Olá, amigos da APB, do nosso grupo. Estou voltando aí para mais um vídeo para a gente tratar a respeito daquela questão que a gente colocou sobre para que serve a poesia. Poesia tem alguma utilidade? No vídeo anterior, eu fiz referência a um excerto de um discurso feito pelo ministro Carlos Aires Brito, que me proporcionou fazer um artigo. Neste vídeo de hoje, antes, porém, aquele artigo que eu escrevera teve uma resposta de uma mineira por nome Leninha Barros. Ela é crítica literária e resolveu me dar uma resposta a respeito daquele artigo que eu publiquei. Na sua resposta, ela diz: brilhante esta análise de João Batista Gomes do Lago, ilustre poeta, jornalista e cronista maranhense, na qual se mostra inconformado com a simples retransmissão, repetição ipsis literis das palavras do ministro do Supremo Tribunal, Aires Brito, sem que tenha havido uma digestão de suas palavras. Incompetência, indiferença e omissão não multiplicam, fecundam pensamentos. Como podem os atores sujeitos aos quais se referiu João Batista lerem nas entrelinhas, ressignificarem a frase do senhor ministro, se lhes falta conteúdo individual e social de uma paideia? Se a formação dos cidadãos é relegada a segundo plano nas três esferas, não é de se admirar que faltem argumentos para um comentário crítico, fecundo, multiplicador. Platão definiu paideia como, aspas, a essência de toda a verdadeira educação. É a que dá ao homem o desejo e a ânsia de se tornar um cidadão perfeito e o ensina a mandar e obedecer, tendo a justiça como fundamento. Fecha aspas. O que é muito interessante na leitura que João fez das palavras do ministro é a referência a um dos diálogos de Platão, a República. O juiz de seu alto posto, ao propor a poesia, socratiza Platão ao incitar que governem juntos os poetas e os sábios. Para Platão, os poetas deveriam ser mantidos à parte do governo, pois, como loucos, não se prestavam a tão grande responsabilidade. Ao lado estável e inalcançável das ideias platônicas,
Aires propõe a fluidez e o intercâmbio de um Heráclito, quase uma maiêutica a interrogar o status do juiz. Diz para um Platão teórico que ao mais sábio, a sabedoria deve se unir à beleza, à sensibilidade para que se persiga o ideal da justiça, para que se diga o direito. A palavra juiz vem do latim iudex, aquele que julga, e deriva de ius, direito, e dicere, dizer. É urgente e condição necessária a inserção no contexto social real de cada postulante. O ministro Aires, um humanista, é um ardoroso defensor de um pensar dialético da realidade do direito, da prestação jurisdicional justa, imparcial, consciente e célere. São suas as palavras. Não sou ácaro de processo. Sou um ser de vida. Abro a janela do direito para a vida. Consciente do papel dos magistrados, da responsabilidade de um bem julgar pessoal e intransferível, da responsabilidade embutida em cada sentença, Aires vê na jurisprudência um instrumento de reforma sociojurídica, donde sua preocupação com a formação dos jovens juízes. Propõe-lhes que, paralelamente à formação acadêmica, cultivem a sensibilidade, poesia, ilustrem-se e sonhem também com textos não jurídicos, os romances. Mergulhem nas mazelas sociais e conheçam a sociedade, os jornais. Tenham consciência do seu papel de significantes, não vazios. Como bem disse João, o signo linguístico juiz compõe-se de um significado, um conceito e um significante, uma imagem acústica ou gráfica. Em perfeita sintonia com o pensar de Aires, João propõe, como se o magistrado a falar, que a superioridade do pensar poético não deve estar associada ao status social ou à arrogância, prepotência demiúrgica dos que se acreditam donos do direito, ao dizê-lo. É indispensável que a superioridade advenha da formação paidética, essa a única a conceder a licença a ele outorgada pela convicção, pela constatação dos seus pares. João Batista termina sua análise das palavras do ministro com uma poesia. E que poesia! Como é difícil analisar o pensamento complexo de João. São-nos permitidos apenas alguns recortes devido à profundidade dos termos que insere. Pareceu-me que nesta poesia ele colocou no seu cadinho de ideias seu lado filósofo, cercado da mitologia e arquétipos gregos, para expor um profundo desencantamento
uma frustração com aqueles que alçou ao status de deuses. Desce-os do pedestal e, em si mesmado, pergunta-se por que os colocou lá. Tal como os gregos antigos, quando em suas viagens marítimas se aperceberam de que seus seres mitológicos nem existiam, nem habitaram os locais que imaginavam, o poeta João sente que seus deuses, por trás da persona, são homens. E se desencanta com eles, por tê-los elevado ao cume do Olimpo que, visto de perto, não carrega vestígios arqueológicos de Deus nenhum. O poeta João se apercebe de sua responsabilidade na criação de um Deus, um mito perfeito. E por isso digladiam-se os deuses, cópias humanas de sua imperfeição. Carregam-lhe os traços de imperfeição que seu Criador possui. O Criador de um Deus deve alimentá-lo com o alimento que o torna perfeito, e esse o João não tem para ofertar, pois que humano é. Daí, sua angústia em descobrir-se de espada em riste, a defender abstrações de um nada. Ao mesmo tempo, o poeta renega esses deuses tão lhe assemelhados que convivem no seu âmago, encarcera-os em seu subconsciente como analista de si mesmo, tenta entendê-los e vencê-los com o golpe da razão e espalha dúvidas ao seu poder com as sementes, os diálogos, que planta em si e no outro, o campo seminal. Termina magistralmente, qual juiz, a comparar a angústia de olhar seus mitos, leia-se, dirigentes, governo, homens que mitificamos, ao suplício de Prometeu. Tal qual este roubou dos deuses o fogo do discernimento e viu-lhes o segredo que estava em si mesmo. Por isso, sofre por corresponsabilidade. Mas agora, sacrílego consciente. Édipos às avessas, apodera-se da esperança que guarda Pandora e é nela que antevê uma promessa de organização. Afinal, na amorficidade do caos, leia-se, na confusão das ideias, na arguição, nos porquês, na crítica, no cair de vendas, está implícita a característica fecundante, criadora. Como em toda poesia, é impossível interpretar completamente, dissecar o pensamento do poeta. Mesmo este, ao relê-la, nela haverá novas nuances que não tinha se apercebido. Esta é uma característica
das poesias e dos poetas. Serem humanos numa hora e deuses noutra. Para se compreendê-los é preciso ser o mesmo. Sou apenas humana. Leninha Barros, minha amiga, mineira, hoje ela está morando num sítio no interior. Me permitam não declinar o endereço. Está vivendo próximo à natureza. Leninha, ela é graduada em medicina veterinária e psicologia pela UFU. Cursou cursos de história e direito. Segundo ela, amo estudar. Sou fascinada por pessoas sinceras que têm a coragem e a leveza de serem elas mesmas. Cativam-me olhares transparentes. Leninha Barros é membro colaboradora do Greenpeace e WWF. Segundo ela, adora as músicas e a tradição gaúcha, o samba e a música sertaneja, ambos de raiz. Ama falar com o jeito simples das pessoas de Minas. Admira pessoas fortes, batalhadoras e que não perdem a ternura jamais. Essa é Leninha. Eu faço aqui que eu nunca fiz esse agradecimento a ela e aproveito para fazer esse agradecimento público. Mesmo porque o que ela escreveu continua, o seu texto está inserido dentro do nosso debate. Eu peço desculpa aos meus colegas da Academia Poética Brasileira, aos meus colegas do grupo, que eu acabei, nesses 2 últimos vídeos, tratando de um assunto basicamente muito particularizado. Mas, na verdade, eles tinham como tem a ver com o nosso debate. A partir do próximo vídeo, eu vou trazer de volta trazer de volta as questões do nosso debate sobre o que é poesia. Não é isso o que é poesia. Para que serve a poesia? Um grande abraço, até lá.